Olá, muito obrigada por estar comigo em mais um programa Mulher Real. É sempre bom dividir com você assuntos interessantes e que inspiram. Então é isso, não sai daí porque o nosso programa já começou. Quando Deus coloca um desejo em nosso coração, não adianta lutar contra. É confiar, se entregar e deixar Ele nos guiar. E foi assim com a nossa convidada de hoje, a psicanalista Emily Chaves, está aqui para nos contar um pouco sobre o livro que escreveu. É preciso ressignificar. Bem-vinda, querida Emily, mais uma vez aqui conosco, né? Só que com um conteúdo tão forte, tão profundo. O outro também foi maravilhoso, né? Mas algo que vai agregar mais ainda e também as pessoas vão poder te levar para casa, né? Tem esse detalhe também. Mas assim, Emily, antes da gente entrar dentro do contexto, dentro do livro em si, né? A gente também quer saber um pouco desse processo, quando Deus colocou esse desejo no seu coração. Às vezes tem tantas pessoas que têm esse desejo, Deus está acendendo essa chama e as pessoas às vezes colocam tanto empecilho e depois a gente quer saber tudo sobre o livro, tá bom? Amém. Obrigada, pastora, novamente pelo convite, né? É uma honra estar aqui de novo com você, compartilhando mais uma etapa da minha vida, né? Mais uma vitória, graças a Deus. Então, eu costumo falar que lá na minha adolescência, na época de colégio, eu era aquela que ficava atrás do cartaz, sabe? As fleumáticas. Sim, totalmente fleumática. Aquela assim, apresentação de trabalho, pode só 2? Eu fico aqui na carteira. Não, tem que vir um grupo todo. Então eu seguro o cartaz, né? E eu era do time das exatas. Eu gostava da matemática, gostava ali da química, porque escrever pra mim não era meu forte. Não, falava que tinha que fazer Enem, vestibular, redação. Eu já falava, gente, isso não é pra mim, gente. Eu não sei fazer isso. Introdução, meio e fim, isso não é pra mim. Então, realmente, Deus, ele escolhe as coisas loucas pra confundir os sábios, né? E ali eu fui vivendo meu processo, formei em nutrição. A nutrição tem muita matemática, tem muita conta, calcular a dieta, né? Então ali eu falei que eu tô no meu mundo, né? De números. E só que ali eu fui enfrentando vários processos da vida, né? A gente, em um programa anterior, compartilhei sobre a restauração do meu casamento. E esse livro tem um pouco a ver também com isso. Por quê? Depois de ter enfrentado vários processos, eu estava morando na cidade de Governador Valadares com meu atual marido. E ali eu nunca gostei muito de ler. Nunca gostei muito de pegar um livro, sabe? Qual é o seu hobby? Não, vou pegar um livro e vou ler. Não, nunca gostei, nunca consegui terminar muita leitura. Então, assim, até um ponto importante que eu quero deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que Deus faz tudo novo, de novo. Né? Se a gente decide que a gente quer mudar, entrega nas mãos do Senhor, Ele faz tudo novo. E ali, meu marido uma vez comprou 3 livros. Livros de autoconhecimento, né? De testemunho. Eu falei, eu vou ler esses livros. E comecei a ler. Na hora que acabou esses livros, eu falei assim, vamos comprar mais? Eu quero comprar mais, eu quero ler mais alguns livros. E ali eu fui comprando livro de alguns pastores, de algumas pastoras, porque ali eu estava no início da minha conversão. Eu tinha acabado de aceitar Jesus, né? A minha conversão começou até de uma maneira interessante, porque meu marido me convidou para assistir A Terra Prometida. E ali, quando acabou, eu falei assim, mas não acabou assim, tem mais. Aí eu comecei a Bíblia para pegar, ler e para poder entender como que continuava. Então ali eu comecei a gostar de ler, ali eu comecei a desenvolver um hábito de leitura, de criar uma rotina de ler todos os dias, né? E ali, uma vez, fazendo uma caminhada, eu comecei a assistir muitas palestras, muita ministração, com muita sede da palavra, de querer buscar. E a revelação mesmo, o Espírito Santo falando comigo, eu fui fazer uma caminhada. Eu gostava de caminhar, no bairro que a gente morava, era uma ilha, então era uma área boa. E ali o Senhor me deu uma revelação, assim, para eu escrever um livro. Aí eu falei, isso é coisa da minha cabeça, né? Isso não é pra mim, eu não sei escrever. Uma coisa importante que a gente fica nos rotulando, né, pastor? Sim, é verdade. Ou a gente vem carregando crenças limitantes, né? Crenças que às vezes os nossos pais, ou responsáveis, ou pessoas próximas colocam na gente desde a infância.
você é muito boazinha, você não sabe ler, você não faz as coisas direito, tudo que você pega você não termina. É verdade. E então, a gente acredita, né? A gente acredita. Então as palavras têm poder, a gente vai liberando isso na vida das nossas crianças e isso vai criando raízes, que são essas crenças que vão limitando a gente. Então ali a gente tem que deixar realmente o Espírito Santo fazer essa limpeza e transformar essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras. É verdade. E ali o Senhor falou comigo para escrever um livro. Eu lembro que eu cheguei em casa, falei com o meu esposo, nessa época eu não tinha passado pela restauração, não. Eu queria até deixar o convite para, né? Isso, assistir o outro programa que a gente falou da restauração. Isso aí. Mas eu falei assim, eu vou escrever um livro. E sentei no computador e comecei a escrever. Comecei a escrever. Só que não era essa história que Jesus queria que eu pudesse transbordar. Olha. Porque ali eu comecei a escrever muita coisa ainda, porque a minha ferida estava aberta. Sim. Então eu estava escrevendo, como se diz, quase uma história de romance. Entendi. Não é isso que Jesus quer passar. Jesus quer passar um processo de cura na vida das pessoas. Muito. E ali foi onde aconteceu a ruptura do meu casamento. Sim. Só que eu escrevia, pastora, no computador dele. Olha. Quando eu fui embora, separei dele, perdi tudo. Tinha mais de 100 folhas ali naquele computador, porque ficou no arquivo dele. Sim. Ali eu falei, isso não é de Deus, não, isso é coisa da minha cabeça, eu tô sonhando demais. Porque aí vem o inimigo colocando as vozes pra gente fazer parar. Porque eu costumo falar assim, até o inimigo já sabe o tamanho da bênção que Deus vai liberar na sua vida. Sim. Então, a gente que tem que fazer o quê? Nós temos que nos posicionarmos para poder alcançar, né, em busca dos nossos sonhos. Sim. Porque o inimigo não tem como tirar a bênção, mas tem como fazer a gente parar e não romper. E ali eu sei que nesse processo, né, eu estava enfrentando um deserto muito grande dessa separação. Foi onde Deus me deu a psicanálise, Deus foi me dando todo um processo interno. O Espírito Santo falou assim, você lembra? Aqui. Ele te lembrou. Vamos voltar a escrever. Falei, Senhor, mas eu vou ter que escrever do zero. Ele falou, vamos voltar, porque as palavras não são suas. Amém. Eu vou trazer tudo de novo do que precisa ser colocado. Olha. E ali eu comecei do zero, pastor. Comecei do zero e assim, é tão de Deus, porque tudo que era para estar aqui, que estava no outro, veio de novo. O que não era para vir, não veio, porque realmente não era para estar aqui. E ali eu sei que eu fiquei com esse livro no banho-maria um tempo, eu não entendendo por que eu não conseguia colocar o fim, né? Finalizar, procurar uma editora, publicar. Eu não conseguia entender por que eu não conseguia finalizá-lo. Eu lia, relia, é isso mesmo. Mas é porque essa finalização vinha com uma outra vitória que eu tanto almejava. Sim. Né? Eu sempre falava com o Senhor assim, Pai, eu nunca perdi a esperança. Eu sei que o Senhor me prometeu uma família, eu vou ter uma família. Amém. Então, o livro chama É Preciso Ressignificar, porque tudo veio através da ressignificação. O que é ressignificação? É a gente dar um novo olhar para aquilo que nos aconteceu. É verdade. Não importa mais o que aconteceu comigo, o que fizeram comigo. Importa o que eu vou fazer com que o que aconteceu comigo fizeram comigo. Então, eu ressignifiquei, eu dei um novo olhar, todas aquelas dores, para transformar aquelas dores em degraus, para eu poder realmente subir de nível. Né? E o livro chama É Preciso Ressignificar. A sua dor é o seu maior presente. Sim. Então, a minha maior dor era ver a minha família destruída. Era ver realmente aquilo que eu tanto almejava, né, por água abaixo. E o meu maior presente é ver o que o Senhor fez. Porque o Senhor veio, restaurou a minha família, né, e me deu esse presente, que hoje eu consigo, através da psicanálise, através de aconselhamentos, né, transbordar na vida das pessoas o que o Senhor fez em minha vida. Então, nesse livro, eu consegui finalizá-lo com a restauração do casamento. Precisava desse fim, né, dessa promessa, desse presente, para eu poder fechar o livro mesmo ali com chave de ouro. Olha como que Deus, ele é profundo em tudo que ele faz, né? Ele não é apenas um livro, é uma história de vida, é uma vitória, uma restauração. Claro que o livro também ele vai te impulsionar a todas as áreas. Né? Nós estamos aqui trazendo o contexto de como que Deus trabalhou dentro da sua vida
para chegar a escrever as palavras que Ele te deu, né? Mas isso é para todos. Sim. Na verdade, é para todas as áreas, né, das nossas vidas e até para quem também está nos escutando agora. A pessoa não vai comprar só por causa de um casamento. Sim. É por causa de um casamento também, claro, mas também em todas as áreas. Uma área profissional, né? Às vezes ali ministerial, pode ter tantas coisas, mas em tudo ter esse novo olhar, né? Sim. E trazer como bagagem para um romper também na vida dela. Sim. Eu tive até um testemunho, uma pessoa falou, Emily, eu li seu livro e esse livro me deu coragem de fazer mais para o Senhor. Porque eu vi o tanto que eu posso romper. Amém. Então não é só sobre casamento, é sobre você romper, né? Romper com aquilo que o Senhor tem para você. A gente tem que pôr o pé, mesmo sem ver o chão. A gente tem que aprender a ser ousada e dependente do Senhor. Ter essa ousadia de fazer aquilo que Ele nos pede. E ser dependente para escutar os direcionamentos e fazer o que Ele nos pede. Não o que a gente acha que tem que ser feito, né? Então, esse livro, eu venho trazendo toda uma bagagem, principalmente dessas crenças. Né? Então, assim, eu coloco uma lista de crenças para as pessoas poderem... essa aqui... Eu identifico, essa daqui falaram para mim, né? E os direcionamentos, como transformar essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras. Como a gente entender esse processo da raiz da rejeição, do abandono, né? Porque a gente tem que ir lá na árvore, a gente não muda o fruto. O fruto tá podre, eu não é podando a árvore que ela vai ser transformada, né? O fruto vai transformar em um fruto bom. Eu tenho que ir lá na raiz. Então, o livro vem para a gente ressignificar, a gente tem que ir na raiz do problema, ver o que eu preciso modificar ali, né? Se foi uma rejeição, se foi um abandono, se foram crenças, palavras que liberaram sobre a minha vida, para eu poder mexer nessa terra e aí sim... nascer novas folhas, dar novos frutos. Então, esse livro ele vem como um direcionamento mesmo para as nossas vidas em todas as áreas. E principalmente na relação do seu sonho. Porque não era o meu sonho, como eu iniciei o programa falando, né? Eu era aquela que ficava atrás do cartaz e gostava de matemática. Mas a gente está disposta a viver os sonhos que Deus tem pra gente, não os sonhos que a gente tem pra gente, né? Os sonhos dele são melhores, são maiores e a gente tem que realmente embarcar nesse barco junto com ele, porque a gente vai viver essa vontade dele que é boa, perfeita e agradável. E nisso, quando você fala, Emily, é tão interessante que Deus vai te preparando para essa nova estação, né? Ali você não se via um dia escrevendo um livro ou até vivenciando essas novas etapas. E a gente tem o costume de sempre menosprezar o que a gente vive, o que está passando, e sempre com essas crenças, porque é algo muito sutil. Né? A gente, às vezes, escuta a vida inteira e acha que já é até um chavão da família, né? Já é um padrão, só que aquilo ali enraizou. Não, você nunca vai estudar, você não vai dar nada na vida. Às vezes você fala assim, tá, eu já escutei isso a vida inteira, mas você, no fundo, acreditou. Você pegou isso aí como uma verdade, não é isso? Então, vai trazendo o quê? Uma libertação na vida da pessoa para que ela venha entender que ela se fechou no contexto do que aquilo que ela acreditou, né? E traz o quê? Um novo sobre a sua vida. Né? Aquela pessoa que às vezes assim, vou nem ler, não sou muito de finalizar livro, eu vou escrever um livro, eu vou ler meu livro. Aí vem o inimigo falando, quem vai ler seu livro? Quem vai comprar seu livro? E hoje eu recebo tantos testemunhos, eu recebi essa semana falando assim, eu li seu livro 3 vezes e eu choro todas as vezes que eu leio, porque realmente toca em mim. Então, assim, isso não tem palavras para agradecer a Deus, né? Porque é tudo Ele quem está fazendo, é por Ele, esse livro é dele. Eu começo o livro até na dedicatória falando assim, esse livro não é meu. Esse livro é do reino de Deus. E Ele vai alcançar as pessoas certas, né? Para poder ler essas palavras, entender essas palavras e praticar, né? Isso lá no fundo do coração e poder realmente fazer diferente. Porque quantos sonhos estão mortos, né, pastora? Muitos, muitos. E quantas pessoas às vezes pensam assim, nossa, hoje existe uma certa facilidade do que antigamente de escrever um livro. Não é nada fácil, não é nada simples, mas tem uma certa facilidade de antes. Aí já pensei, não, mas tem muitos escritores e tal, mas é a sua essência, aquilo que Deus tem te pedido para fazer. Então, o medo te cauteriza, né? Então, os bloqueios que você coloca, você começa a buscar justificativas e desculpas.
quem vai ler meu livro? Eu não vou dar conta de fazer, eu não vou dar conta de escrever. Eu vou gastar muito dinheiro, eu vou perder dinheiro. Tem muita gente que escreve. Quem vai comprar um livro de alguém que não é conhecido? Deus nos dá as ferramentas para que a gente venha usar. Sim. Se Ele vai direcionar, Ele vai te capacitar, Ele vai restaurar esse sonho ou vai colocar sonhos. Eu achei interessante, assim, de uma forma tremenda, quando você falou. Aquela pessoa que às vezes não tinha nenhuma visão, às vezes, de escrever um livro. Mas Deus já tinha esse plano reservado para você, né, Ele? Já, eu achei interessante quando a senhora mandou para mim, né? E eu falando assim, gente, eu, com o meu esforço, consigo me intitular como nutricionista. Mas a mão do Senhor me intitulou como psicanalista e escritora. Amém. Isso não veio de mim. Sim. Então, quando nós realmente nos deixamos ser guiadas pelas mãos do Senhor e viver os sonhos dele, ele faz coisas que a gente nunca imaginou. Sim. E foi interessante que a senhora falou, porque muitas pessoas deixam de seguir os seus sonhos por comparação. Isso. E com medo da concorrência. Isso aí. Não existe concorrência. Sim. Existe espaço para todo mundo e Deus coloca as pessoas certas nos nossos caminhos. É verdade. Tem pessoas que vão se identificar com a minha fala, tem Sim. pessoas que vão identificar com a fala de outra Sim. pessoa. E amém, é isso mesmo. Há espaço para todo mundo, porque É Deus tem verdade. levantado mulheres, Deus tem levantado homens de todos os tipos Sim. para alcançar mais e mais Sim. pessoas que estão precisando de ajuda. Sim. Só que a gente deixa de fazer Sim. o que o Senhor nos pede com medo. Com medo medo. da comparação. Dessas medo... crenças. Exatamente. E se fala tanto em mulheres improváveis. Hoje nós temos um livro, né? Sim, maravilhoso maravilhoso. também. Mas por que eu quero pegar esse gancho? Nós temos que permitir que essas mulheres improváveis, nós também venhamos ter esse espaço. Sim. Às vezes a pessoa ela só acredita na fulano de tal. Sim. Acredita só... Por quê? Porque às vezes tem um trabalho aparentemente mais relevante. Não existe isso para Deus. Não. Existe aquele que tem um coração em Deus. Sim. Não é volume de seguidor, não é quantidade que eu vou vender, é o propósito que eu vou cumprir com Deus. Sim. Deus um dia vai requerer de mim o que Ele colocou nas minhas mãos, os talentos que Ele colocou e o que realmente eu fiz para que Ele viesse crescer. Sim. E aí, eu vou falar, não, porque outro abafou, porque eu não tinha força. Não, se Deus, ele dá a direção, Ele vai trazer o sustento, Ele vai trazer as pessoas, Ele vai movimentar. Mas o nosso coração tem que estar escondido nele. Em ser mulheres que realmente entendam um chamado e uma voz dele. Como é importante a mulheres hoje comprar este livro e entender que é necessário me posicionar. Sim. É necessário mudar agora a visão da minha vida. É necessário, claro, eu entender que não adianta mais eu carregar essas bagagens, né? O que vem falando muito esse contexto. Sim. Mas é tão importante também mulheres, por que eu falo muito também das mulheres reais? Porque sou eu e você, somos nós. Mulheres que o tempo todo têm que lutar contra isso, têm que enfrentar sobre isso. Não é uma mágica. Não. Deus não é mágico, Deus é um Deus de processos, de restauração, de transformação. E que Ele faz aquilo que Ele deseja fazer nas nossas vidas, mas a gente tem que permitir. Sim. Então, é uma bagagem muito forte esse livro. Um título muito forte, sim, um livro inspirado por Deus, sim, mas também porque Deus também fez na sua vida. Sim. Você tem essa autoridade para falar daquilo que Deus fez. E é claro que não é só numa área, é em todas as áreas, né? E isso a gente vai trazendo o quê? Aquilo que Deus me entregou tem que passar adiante. Não é isso? Transbordar. Tem que transbordar. Né? O Deus que dá a visão, Ele dá a provisão. Sim. Então, a gente fica com medo de colocar o pé sem ver o chão, com medo, né? Será que vai ter o chão? Se Ele te deu a visão, sim, né? Andar debaixo da visão do Senhor, andar sim, realmente com essa dependência e ousadia, a gente não precisa ter esse medo. É verdade. Né? E é sobre isso, é sobre primeiro aceitar o processo, aceitar viver esse processo, sim, porque teoria a gente tem muita, mas o Senhor quer esse coração e esse coração transformado. Sim, sim. Porque a gente primeiro vive o processo para depois transbordar. Sim, né? Sim. Tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que o mesmo consolo que o Espírito Santo te dá, você vai
passando esse Sim. consolo. Sim. É sobre esse transbordar, é sobre você ser sal e ser luz Amém. na vida dessas pessoas. Sim. Porque, como eu disse, não há concorrência. Porque Deus vai conectar propósito. Isso Aquele mesmo. processo que você venceu vai Sim. ser exatamente as pessoas que estão enfrentando esse mesmo Sim. processo hoje, ele vai conectar com você. Sim. Né? Então, esse livro, ressignificação, é preciso ressignificar, é preciso enxergar a vida com outros olhos, é Sim. preciso transformar essas crenças, Sim. é preciso ir na raiz para poder florescer, né, dar novos frutos. Sim. Então, pessoas que estão enfrentando processos como esses Sim. vão se conectar com este livro. Pessoas que não estão enfrentando vão se conectar com outros livros. Sim. E essa é a vida. É sobre a gente sempre transbordar na vida das Sim, pessoas. sim. Né? Então, esse livro realmente foi um presente de Deus em minha verdade, vida. né? Ele tem, eu sou muito feliz pelo que o Senhor fez em mim, né? Esse processo de amadurecimento, esse processo realmente de transformação interna. E é um processo contínuo. É contínuo. Nós estamos no processo, na caminhada Sim, até hoje. sim. Né? E principalmente no que ele tem feito através desse livro. Sim. Né? Eu recebo muitos Já tem testemunhos, frutos, né? já tem frutos, eu recebo muitas mensagens, essa mesmo falando que o seu livro me impulsionou a seguir com o meu ministério de mulheres, que né? A lindo. romper, a não ter medo, Sim. a ressignificar as dores que eu vivi para poder seguir esse ministério. Eu leio cada mensagem chorando, falando, Imagina. Senhor, essas Valeu a mensagens pena, é do né? Senhor e valeu a pena enfrentar tudo, porque eu sei que Sim. isso aqui é só o começo que o Senhor tem feito na vida das mulheres. São propósitos, né, É. que o Senhor ali vai alicerçando na vida delas, vai assim testificando, Sim. vai rompendo, vai trazendo marcos na vida delas. Eu amo quando eu pego um livro, eu coloco meu nome, coloco a data também, o ano. Porque não é só uma questão assim, finalizei e depois. Não, aonde que começou esse processo dessa palavra que entrou dentro do meu coração. Então, às vezes eu pego ali livros mais antigos e tá lá a data, às vezes de 5, 10, 15 anos atrás que eu tenho livros. E aquilo ali, assim, gente, foi naquela época, naquele momento, naquele propósito ali, naquela estação, esse livro marcou a minha história. Né? Então, a gente tem que entender quando chega um material desse para as nossas mãos, quando a gente pode também, né, aprender mais, a gente tem que entender que a gente tem que sugar, a gente tem que pegar já com o caderninho. Eu amo anotar. Sim, eu também. Meus livros são todos riscados. Tem que anotar. E com caderninho anotando lá. Não é verdade? Sim. Mas e para adquirir esse livro, Emily? Nos fala aí como é que é pelo seu Instagram, como é que acha esse livro, minha filha? Você pode achar esse livro na Amazon, na Olha, Amazon Submarino, maravilha. ou na própria editora Viseu. Ai, que Pode bênção. achar no meu Instagram também, é Perfeito. @emily.chaves. Lá no linkzinho tem o contato, né, para Sim, poder pegar sim. comigo diretamente. Maravilha. E quem é da nossa cidade, eu sou da cidade de Passos. Sim. Quem é da cidade de Passos tem na livraria lá, Luz e Vida também, um Que livro lá para bênção. poder adquirir. Sim, mas ainda para a gente, só para fechar todo esse contexto, né? Isso na sua vida, um processo, frutos que o Senhor tem já entregado nas suas mãos, através de pessoas que estão vivenciando esse mesmo tempo, mesma estação, né? Eu queria que você deixasse uma palavra rapidinha para nós, para quem está nos assistindo, através desse tema que é tão importante, para que outras pessoas, tanto mulheres, também tem homens que nos assistem, um público maior, mulheres, mas que vêm entender que chegou a hora de viver esse novo sobre a sua vida. Sim. Às vezes Deus dá uma visão pra gente, assim como deu para José, né, que vai acontecer alguma Sim. coisa. Só que a gente acha que as coisas têm que ser no nosso tempo. Sim. Só que há tempo para tudo. Sim. Então, assim como aconteceu comigo, eu até falo no livro ali, assim como aconteceu com José, que Deus mostrou para ele que ele, né, o sol, a lua iriam, Sim. né, circunvar, mas ele viveu um processo ali até chegar para ser governador. Sim. Não desista de escutar o que o Senhor falou com você. Amém. Não deixe outras vozes tapar aquela primeira voz que te deu essa visão, que te deu esse sonho. Sim. Né? Encara seu processo realmente Sim. sabendo que quem está à sua frente é o Senhor, é Jesus que está lutando essa luta, é o Senhor que está, né, Sim. fazendo você viver esse processo, porque o Deus que te deu a visão, Ele vai dar a provisão, Ele vai cumprir essa promessa em sua vida. Né? Então, até o cumprimento vão vir muitos obstáculos, assim como no livro. Será que é realmente de Deus para escrever? Não é? Mas nada é o inimigo tentando fazer você parar de cumprir, porque o Senhor sabe, né, que essa promessa em sua vida vai transbordar, né, vai alcançar muitas pessoas. Sim. Então, realmente não desistir.
Se Deus te deu a visão, enfrenta seu processo, porque a promessa vai, a vitória é certa em nossas mãos. Sim. E é colocar o pé, né? Colocar o pé sem ver o chão. Sim. Mas quando a gente tem esse relacionamento, né, verdade. pastora? Quando a gente sabe em quem a gente Sim. confia de verdade, a gente coloca o pé sem ver nada, Sim, nem é nenhum verdade. chão a gente coloca, porque a gente sabe que aquele que nos deu a voz, o direcionamento, Sim. é o mesmo para cumprir. Sim, nós ficamos muito felizes de escutar todo um processo, como que Deus tem usado a sua história, Amém. sua jornada para alcançar tantas vidas e de ser, como eu falei logo no início, né, algo que a gente pode levar você para casa, né, de aprender, de poder anotar, de assimilar e também que eu acredito, sabe, que é só o primeiro. Amém. Né, que Deus venha continuar te inspirando, continuando te usando, não só com o livro, mas também na sua vida, como Deus já tem feito. Amém. Mas também que venham mais livros para Amém. nós, viu? Que venham mais conteúdos. Também não pare, porque o que o Senhor tem para fazer ainda é muito maior do que a gente imagina, viu? Amém. Queria te agradecer por estar aqui, sair da sua cidade, vir aqui, a gente sabe os desafios, né? Com o filho, e atravessar, né? E aquela situação toda, e você está aqui, né? Alegre, feliz, vitoriosa, compartilhando com a gente a sua vitória. Amém. Viu? Esse lugar aqui, ó, sempre pode voltar, viu? Amém. Obrigada, pastora. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada pelo carinho, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, obrigado por cada palavra, Sim. viu? E eu quero deixar realmente esse livro aí para as pessoas poderem absorver essas palavras no seu coração. E como a senhora falou, anota do lado, anota o que o Espírito Santo está falando em cada capítulo, porque ele vai falar o coração da gente. Amém. Viu? Jesus abençoe. Amém. O nosso programa chegou ao final, mas semana que vem tem muito mais para você. Eu te espero na próxima quarta, às 11h30 da manhã. Deus te abençoe e até lá.